Fala moçada, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai estudar em termos simples e com exemplos reais o padrão de projeto fachada, facade. Por que ele foi criado, que tipo de problema ele resolve e como ele pode ser empregado nos seus projetos. Vale sempre lembrar que você não deve utilizar padrões de projeto por utilizar. Isso só aumenta a complexidade da sua base de código, agregando nenhum ou pouco valor. Conheça muito bem para que um padrão serve, que tipo de problema ele resolve, para que você possa avaliar se efetivamente para um determinado projeto aquele padrão deve ser empregado. Meu nome é Leandro Luque e esse é o canal Take a Look. O padrão de projeto fachada, assim como diversos outros que a gente utiliza ainda hoje, foi proposto no famoso livro do Gang of Four de 1994. Ele foi classificado lá como um padrão estrutural. Para você entender em que cenário esse padrão se aplica e que tipo de problema ele resolve, eu vou usar um exemplo de conversão entre tipos em duas linguagens diferentes, Java e C#. Embora as linguagens escolhidas tenham sido essas, você poderia muito bem estender a mesma ideia para outras linguagens, como JavaScript e Python, porque o mesmo problema se aplica a elas. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a forma como a conversão entre tipos é feita em Java. Para que você possa converter entre tipos como string, inteiro, float, double, boolean, date, local date, você precisa conhecer uma porção de classes diferentes e uma porção de métodos diferentes com assinaturas próprias. Embora exista um certo padrão de nomenclatura dessas classes e desses métodos, ainda assim é um monte de informação para você lembrar. Vamos dar uma olhadinha no código em Java para fazer conversão entre tipos. Quando eu quero converter, por exemplo, de string para inteiro, uma forma muito comum é utilizar a classe wrapper de inteiro, integer.parseInt, especificando a string como argumento. Ela vai retornar, claro, o número inteiro que essa string representa. Se eu estiver utilizando o próprio tipo wrapper como variável, eu posso utilizar o integer.valueOf, que é um outro método de conversão. Se eu estiver convertendo de, digamos, um tipo de maior precisão como double para inteiro, eu preciso explicitamente dizer que eu estou ciente de que haverá uma perda de precisão. Portanto, eu faço o casting para dizer, olha, estou ciente que estou perdendo dados e estou armazenando esse double como inteiro. Quando eu penso na conversão entre outros tipos, digamos para double, o padrão se repete. Eu tenho uma classe diferente, que é a classe wrapper do tipo double.parseDouble. Passo a string como parâmetro, recebo o double. Se eu estiver falando também da classe wrapper, double com D maiúsculo D2, double.valueOf. Quando eu converto de inteiro para double, eu já não preciso me preocupar com caching, porque nenhuma informação vai ser perdida. Então eu posso simplesmente fazer a atribuição. Se nós adicionarmos outros tipos, como por exemplo booleano, data, local date, date, o número de classes e o número de métodos que você deve lembrar se torna ainda maior. Então, por exemplo, se eu quiser converter de uma string no formato de uma data para uma data, eu poderia utilizar local date. Digamos que a gente utiliza a classe local date. localdate.parse, passando a minha data, assumindo que ela esteja no formato ano-mês-dia. Mas se ela estiver num formato diferente, por exemplo, o formato do português brasileiro, nós teríamos que passar como segundo parâmetro um formatador. Então eu teria que dizer, olha, eu vou utilizar o formatador com o formato dia/mês/ano. Dá para perceber que quando a gente considera o conjunto comum de tipos que a gente faz conversão diariamente nos nossos programas, a complexidade só aumenta. Em contrapartida, quando a gente olha para linguagens como C#, a gente tem uma classe muito interessante chamada convert, que pode ser utilizada para converter entre diferentes tipos. Então, digamos que eu queira converter quase qualquer coisa para inteiro com 32 bits, eu poderia usar a classe convert com o método estático toInt32 e passar aquilo que eu quero converter para inteiro. Eu poderia também passar para essa classe, para esse método, um booleano.
eu poderia também passar para essa classe, para esse método, um número de ponto flutuante e diversos outros tipos. E dá para perceber que para quem aprende essas duas linguagens, quando você tem que fazer a conversão, você tem que lembrar só da existência da classe convert e do método que basicamente segue um padrão que é to mais o tipo para o qual você deseja converter, é muito mais fácil do que ter que lembrar de uma porção de classes com diferentes métodos. Essa classe convert no C# é exatamente uma fachada. O papel dela aqui é simplificar o acesso a uma biblioteca de conversão de tipos. Em C# você também pode utilizar as classes do tipo para fazer a conversão, assim como existe no Java. Mas a classe convert absorve esse conhecimento de como fazer a conversão entre diferentes tipos, simplificando a forma como isso realmente acontece. Então, a ideia do padrão fachada é, quando você tiver um conjunto de classes que tenham um volume grande de métodos com nomes diferentes, ou inclusive um volume de classes que seja grande, e que você precise utilizar para atingir algum objetivo, você pode, para simplificar o acesso a essas classes e a esses métodos, criar uma outra classe, que é a fachada, cujo objetivo é simplificar. Você vai colocar na fachada métodos que vão facilitar a forma como você atingiria o objetivo diretamente usando aquelas classes. Então, a gente poderia, em Java, para demonstrar o uso da fachada, criar uma classe como convert, que absorve essa complexidade do uso das classes de tipos e facilita a vida no dia a dia do programador ou para quem está aprendendo a linguagem. A gente poderia, portanto, criar então uma classe chamada convert. Nessa classe, seguindo ali um padrão que nós vimos no exemplo do C#, nós teríamos diversos métodos estáticos, onde a gente receberia o valor do qual a gente quer converter, para o qual a gente quer converter, e aqui dentro a gente usaria as classes da biblioteca do Java, integer, double, local date, etc., para atingir o nosso objetivo. Então nós teríamos, por exemplo, um toInt, que recebe uma string, retorna um inteiro. Eu poderia ter um toInt que recebe um boolean e retorna um inteiro. Se for true é 1, se for false é 0, seguindo um padrão comum na computação. Eu poderia ter um toInt que recebe um double e simplesmente faz o casting. E eu poderia estender isso, então eu poderia ter depois toDouble, que recebe string, toDouble que recebe um boolean, toDouble que recebe um int e simplesmente retorna um valor, toBoolean que recebe string, enfim, essa classe teria diversos métodos, ela ficaria responsável por conhecer as classes de conversão, mas quem a utilizasse teria uma simplificação muito grande na forma como as conversões são feitas, porque você não precisa mais conhecer um grande volume de classes com um grande volume de métodos. Então, se eu quiser converter usando essa fachada de string para inteiro, vou dizer convert.toInt e passar a string. Ou se eu quiser converter de boolean para inteiro, convert.toInt. Se eu quiser converter de double para inteiro, convert.toInt. Então dá para claramente perceber a diferença de complexidade entre utilizar todas as classes de tipos existentes e utilizar a fachada. Onde mais fachadas são utilizadas além desse exemplo de conversão? É comum você ver, por exemplo, na camada de persistência de uma aplicação, que é responsável por armazenar os dados da aplicação em algum mecanismo de persistência, o uso de uma fachada que simplifica o acesso às diversas classes de persistência. Então, de repente, você tem um DAO ou um repositório, enfim, você está utilizando algum padrão para armazenar os dados das suas entidades. Então, você tem lá de cliente, funcionário, empresa, produto, item, pedido, etc. E você pode ter uma fachada que simplesmente se comunica com essas classes e simplifica o acesso. Esse é um cenário bastante comum. De toda forma, deve existir uma biblioteca de classes que tenha alguma complexidade que justifique a criação da fachada. Caso contrário, não tem sentido utilizá-la. E é importante, eu já vi isso acontecendo, inclusive com desenvolvedores mais experientes, é importante ressaltar que a fachada não deve ter nenhum conhecimento que fique unicamente nela. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu já vi fachadas, por exemplo,
que tinham a responsabilidade de definir quais regras de negócio que deveriam ser aplicadas a um determinado domínio, né? E além de simplificarem, claro, o acesso a esse domínio, elas tinham essa responsabilidade de especificar quais eram as regras de negócio que seriam executadas no modelo de uso de domínio anêmico. O problema dessa abordagem é que quando você tira a fachada, você perde informação, né? Então a fachada tem alguma informação que não se encontra em nenhum outro lugar do sistema. E isso é muito ruim, porque daí ela passa a exercer dois papéis. Ela passa a ser uma simplificadora de acesso à biblioteca de classes, mas para além disso, ela passa também a ter conhecimento da própria estrutura do sistema, o que não me parece uma boa. Então minha sugestão é: modele uma fachada de uma forma que ela possa ser removida e o sistema continue funcionando. É óbvio que sem a fachada, o acesso às outras classes vai ficar um pouco mais burocrático, sim, mas você não perde nenhuma informação. Não tem nada que só esteja ali, alguma sequência de regras, sequência de passos que só esteja ali. Se for esse o caso, é melhor você pensar em alguma outra classe que absorva esse conhecimento da sequência de regras, da sequência de passos, e a fachada simplesmente repassa a chamada para ela. Isso é muito importante. Olhando para o diagrama de classes e de sequências desse padrão, o que a gente pode ver é que quando se utiliza a fachada, é ela que passa a conhecer as classes da biblioteca, né? Então, antes, né, pensando na sequência, antes, quando você não usava a fachada, você era obrigado a conhecer cada uma das classes que fazia a conversão e invocá-las diretamente. A partir do momento que você tem a fachada, você pode então conhecer apenas a fachada, seguindo um determinado padrão de nomenclatura dos métodos para facilitar o acesso, e passa a ser responsabilidade da fachada conhecer as outras classes. E isso é muito bom. Existe um diagrama, né, que representa essa mesma ideia no livro ali do Gang of Four, na definição do padrão Facade, que mostra isso, né? Então, quando a gente não usa a fachada, a gente tem nossas classes acessando uma porção de outras classes de algum subsistema. Mas quando aparece a fachada, ela passa a ser esse ponto central de acesso, né? Que ela sim conhece as outras classes e o seu código conhece obrigatoriamente apenas a fachada, simplificando muito o código de acesso a esse subsistema. Legal? Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se vê em breve.